Olá, seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje, o julgamento de Pedro. No livro que retrata a vida de Pedro, a Bíblia, nós encontramos ali cenas extraordinárias. Parece que esse livro foi escrito para ele, não é? De todos os apóstolos, Pedro ele sempre vai estar em evidência. Não é porque Pedro era especial. Os outros também eram especiais. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre João, que eu acho fantástico, ou até mais fantástico que o próprio Pedro. Mas a vida de Pedro tem uma narrativa tão importante que ela acaba envolvendo todo tipo de leitor. Por isso que a Bíblia vai dar uma ênfase especial aos detalhes da vida dele e na maior parte das vezes vai aparecer Pedro na jogada e não outros discípulos em si. E o texto de hoje ele vai se encontrar lá no livro de Mateus, no capítulo 26. Pastor, você conseguiu sair de Cesaré de Filipe? Consegui, tá bom? Saímos de lá, estamos em outro episódio agora, tá bom? Já estamos agora ali no Getsemane, tá? Saímos de Cesareia de Filipe, estamos no Getsemane. Vamos voltar para Cesareia de Filipe em algum momento, pastor? Talvez. Tem muita coisa boa lá, principalmente porque a gente vai ter que voltar naqueles dois personagens, que é Moisés e Elias, que já assumimos esse compromisso com vocês. Mas agora vamos para o julgamento de Pedro. Então, o texto que eu quero ler para vocês, ele vai se encontrar no capítulo 26 do livro de Mateus. Você perceba que já estamos chegando ao final da trajetória. Começamos a trajetória com Pedro lá em Mateus capítulo 4, agora já estamos no capítulo 26. E a ênfase sempre foi analisando a vida no caso de Pedro. Aqui no capítulo 26, no verso 33, Pedro vai fazer uma declaração com respeito a Jesus. Jesus está falando um pouquinho do que vai acontecer com ele, da sua morte, de outras coisas mais, e que ele ficaria sozinho e tudo mais. E agora no versículo 33, Pedro vai dizer o seguinte: Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Que declaração linda! Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Você já viu esse discurso em algum lugar? Viu? Eu vejo, muitas vezes. Aquele vestido lindo, maravilhoso, aquela festa linda, maravilhosa, aquele rapaz todo elegante, aquela multidão de gente, depois de terem passado no cartório, assinado tudo direitinho. O que que esse rapaz vai falar para essa moça? Ele vai dizer assim: Olha, minha linda, minha querida, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Não é assim? Quando as pessoas se casam, as juras de amor são eternas. Nós temos muita facilidade de expressarmos às pessoas os nossos sentimentos destituídos das ações. Alguns meses depois você vai visitar o casal, tá lá um para um lado, outro para o outro lado, um falando uma coisa, outro falando outra coisa. É muito interessante analisar o contexto bíblico, porque a Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura. Eu falei para vocês que nós vamos estudar sobre Abraão, não é? A cultura hebreia, o hebreu vem de Abraão. A cultura hebreia é diferente da cultura brasileira. Para nós, amor é símbolo de um sentimento. Na Bíblia, amor não é símbolo apenas de um sentimento. Amor na Bíblia está ligado à atitude. Por exemplo, se me amardes, você pode completar a frase? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Existe uma falsa ideia religiosa por aí que eu fico até com medo, sabia? Uma religiosidade tão barata, tão baixa,
que é uma religiosidade de palavras. Você vê que o que a pessoa está falando é só da boca para fora. Na essência, na hora que tocar na carne, não fica ninguém. Infelizmente, com o passar do tempo e com as mudanças culturais, o fio do bigode já não está funcionando mais. Nem mesmo o cartório. Nada mais funciona. Agora, recentemente, em virtude dessa crise aí que estamos tendo na área da saúde, recebi um recado, eu não chequei ainda para ver se é verídico ou não, porque tem tanto recado, né? Mas uma pessoa minha conhecida disse, Lucas, olha, cerca de 30 mil presos soltos em função dessa questão. Se tem um problema respiratório, alguma coisa, solta. Como assim solta? Eu acho que tem que se fazer uma análise, sim, existem pessoas que precisam ser soltas mesmo. É óbvio que tem que se ter. Mas a questão da lei, do compromisso, do que é certo, do que é errado, daquilo que disse tem que cumprir, tem sido muito frouxo nos nossos dias. O indivíduo promete amar a moça e aí, depois de 3 semanas, volta tudo à normalidade? A menina que é linda, maravilhosa. Observe só. Só observe. Quando o rapaz conhece a menina, como ela é. Quando você viu ela pela primeira vez. O coração quase sai pela boca. Concorda? É assim mesmo. Mas hoje, depois de 10, 15, 20 anos de casado, quando você chega em casa, o que você encontra? Aquela menina linda, maravilhosa? Com aquele cabelo lindo, maravilhoso? Mas se a amiga ligar para ela dizendo: oh, meu bem, estamos passando aí 20 minutos para pegar você para a gente passear no shopping. O que vai acontecer com aquela mulher que está com todos os cabelos armados, com aquela vassoura na mão, com aquele pano de chão na mão? Em 20 minutos, aquela mulher se transforma numa deusa. Transformação. E você encontra essa pessoa no shopping, em qualquer lugar, e o queixo cai assim, uau, não é? Aí volta para casa, cheio de sacolas, e quando entra em casa, tira o sapato, não é? E vai tirando as coisas e de repente volta a ser o que era antes. Parece que lá fora as pessoas têm mais valor, sabia? Do que dentro. Nós deveríamos estar tão preocupados em agradar nosso esposo, tão preocupados em agradar nossa esposa ou nossos filhos, muito mais do que agradar as pessoas de fora. Porque quando a crise vem, pessoal, deixa eu me dizer uma coisa: o que tem valor está dentro de casa. Então, muito cuidado com falar as coisas apenas da boca para fora. E por que a Bíblia está dando essa ênfase aqui em Pedro agora? Porque ele era uma pessoa que tinha facilidade e falava de coração mesmo. Ele não estava assim brincando. Senhor, eu não vou negar você, ainda que todo mundo te abandone e tal, você seja um tropeço para qualquer um, mas para mim não. Mas na essência da vida, ele não tinha estrutura, não tinha calibre para honrar o seu compromisso. Então é melhor não falar. É melhor não assumir um compromisso com a moça, ou com o rapaz, ou com o filho, se você não tem calibre para honrar seu compromisso. É para pensar. Nossas palavras exteriorizam quem nós realmente somos, quem a gente é. E o que nós somos, em nossa essência, é maior do que o que nós temos. Quantas brigas bobas e tolas, quantos xingamentos desnecessários com as pessoas que tanto nos amam ou que julgamos amar. Muito cuidado com nossas palavras. É isso que o texto está dizendo aqui, pessoal. O Espírito Santo está falando com a gente, usando Pedro como modelo. Pedro ele usava as palavras sem pensar. E às vezes as palavras bonitas que nós falamos, não, não vai acontecer nada com ela, não, é só um coronavírus que ela pegou, ela tem problema no pulmão, sim, sim, foi transplantada, mas tudo bem, ela vai ficar bem, nós vamos orar, ela vai ficar bem. Não vai ficar bem coisa nenhuma. Que fica bem coisa nenhuma, a pessoa está tudo lascada, entubada lá,
Não vai ficar bem. Deus pode operar um milagre? Pode. A pessoa pode ficar bem? Pode. Mas nós temos mania de dizer para todo mundo que tudo vai ficar bem, quando não é verdade. Ah, então eu tenho que enfatizar o negativo. Não, também não, não faça isso. Aí piorou. Você se aproxime, olhe para a pessoa, esteja ao lado dela e, se preciso, use as palavras. Um dos meus melhores amigos, eu sempre o considerei como se fosse meu irmão, porque era assim que ele me tratava. Depois de 20 anos de amizade, sofreu um acidente. Um acidente que o levaria à morte. Quando eu soube, eu cheguei no hospital, ele estava deitado. Consciente, porém imóvel. E nós, pastores, a gente é orientado a não ficar perguntando no hospital para o paciente como ele está. Porque é óbvio que se estivesse bem, não estava lá. Mas eu não sei o que aconteceu comigo. Que eu entrei, que quando eu olhei para ele, eu fiz que pergunta? Essa mesmo. Eu perguntei, como você está? Parecia que eu não era pastor, entendeu? Ele era meu amigo. E ele estava imóvel, não podia se movimentar. Os médicos estavam analisando se a cirurgia seria pela parte da frente ou pela parte das costas. De tão grave que era o problema. Ele deu um sorriso, ele estava consciente. Ele deu um sorriso, eu nunca vou esquecer daquele sorriso. Nunca. E ele disse assim para mim, Lucas. Deu um sorriso e disse, Lucas, eu estou morrendo. O que você espera que eu dissesse para ele? Não, isso não vai acontecer contigo. Não, fica tranquilo, você vai sair daqui. Palavras têm que vir de dentro. Eu peguei no braço dele, olhei para ele, engoliu o choro, né? Que estava no nó da garganta. E eu disse: tudo vai ficar bem. E agora é a hora de você organizar a casa. Quando eu digo organizar a casa, é a vida pessoal. Deus estava dando a ele um tempo para ele organizar a vida dele. E ele teve 15 dias para fazer isso. Nós, pastores, quando encontramos pessoas em situações como essas, damos a essas pessoas a oportunidade de serem ungidas. Depois eu posso um dia explicar sobre o que é unção, né? Ele foi ungido. E eu tenho a esperança, a alegria de um dia rever esse meu grande amigo. Um grande amigo. Sabe, queridos, a gente tem que medir nossas palavras. Se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Melhor coisa que você faz. Mas eu não suporto mais, pastor, essa mulher. Ué, então por que vive com ela? Eu não sei mais o que fazer com esse homem. Ué, você não sabe mais fazer com ele? Libera para outra. A Bíblia não diz que as pessoas não possam se separar. Qualquer pessoa pode se separar. O que não pode é casar de novo. A menos que a pessoa tenha morrido ou adulterado. Mas se está vivendo junto e decidiu viver junto, viva bem. Se relacione bem. Procure fazer a pessoa feliz. Porque quando você busca fazer alguém feliz, você automaticamente vai ser feliz. O defeito de Pedro é o defeito de muitos de nós. Falamos aquilo que julgamos que vai agradar a outra pessoa quando isso não é verdade. Jesus já havia falado de sofrimento e morte para ele, não só uma vez. Jesus já havia dito as coisas que aconteceriam. Jesus já tinha dito que ele seria abandonado. Mas Pedro estava insistindo de que as coisas terminariam bem. Sabe, queridos, no final tudo termina bem porque Jesus vai voltar e vai resolver a questão. Para esse planeta não tem nada bem. Para quem vai viver com Cristo na eternidade, sim, mas para quem vai viver aqui, nada bem. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim.
Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. É interessante como os animais falam. Eu tenho lá em casa um cachorrinho, o nome dele é Marley, e ele fala com a gente, ele é incrível. Ele se comunica com a gente. Eles conseguem falar conosco, os animais. A Bíblia fala da história de um homem chamado Balaão, quando uma jumenta falou com ele. Sabe, Deus fala conosco de diversas formas, de formas extraordinárias. A Bíblia está diante de nós, as folhas estão ali, é só ler, é só ver, é só sentir. Hoje eu fui cortar o cabelo, ou quer dizer, fui lá para o camarada cortar meu cabelo, né? E ele estava conversando comigo e falando dessas questões religiosas e tal. Eu disse assim, cara, acorda para a vida, meu. Você é um cara inteligente, eu disse. Quantas igrejas tem no Brasil? Mais de 50 mil. Então, cara, você está iludido com placa de igreja? Você não tem Bíblia? Tem. Você acredita na volta de Jesus? Acredito. Então pega a sua Bíblia e vai estudar com a sua família. Seja o homem da casa, eu disse para ele. Você fica comendo na mão dos outros, nada contra ir à igreja, à sua comunidade, sei lá, e tudo mais, ter um pastor. Isso é importante, sim. Mas a responsabilidade quando o ladrão bate na porta é do homem. Vai lá ver o que está acontecendo, filho. Vai lá ver o que está acontecendo. Ele ficou pensando assim, né? Eu disse, eu vou te mandar também as aulas que eu estou mandando pro pessoal aí. E ele ficou animadinho. Por falar nisso, queridos, amanhã nós vamos começar as nossas lives, tá? Às 9 horas da noite, às quartas-feiras. Enquanto tiver esse problema do coronavírus, vai ser às 9 da noite, todas as quartas-feiras. Depois a gente ajusta o horário, tá bom? Mas se você gostaria de participar conosco, vai ser muito legal ter você nesse bate-papo. Nós vamos estar estudando um livro que eu considero um dos principais livros hoje, da biografia da vida de Jesus, que é o livro O Libertador ou o livro O Deserto das Nações. E a gente vai começar um estudo sobre esse assunto. Então, você é nosso convidado às quartas-feiras, às 21 horas da noite, começando então amanhã. Como eu faço para acessar, pastor? É simples. Você vai escrever lá, Escola Vida Transformada. Você vai entrar no Instagram, digitando então Escola Vida Transformada. Se não der certo, você coloca antes Escola Vida Transformada, mas eu acredito que só com Escola Vida Transformada vai dar certo e vai aparecer depois Liderança por Discipulado, tá bom? É o nosso convidado, esteja conosco para a gente ir interagindo aí, trocando ideias e também ouvindo um pouquinho vocês. Voltando aqui para a cena de Pedro, então, Jesus está dizendo para ele o seguinte, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Deus agora está usando um animal para falar para Pedro. Um animal. Porque os discípulos falaram, ele ouviu Moisés falar, ele ouviu Elias falar, ele ouviu Jesus falar, mas parece que não entrava na cabeça dele que ele tinha defeitos. Às vezes eu faço alguns trabalhos de aconselhamento. Não é muito comum isso para mim, porque minha vida é muito corrida com a área acadêmica, eu tenho muitos alunos. Então, mas de vez em quando eu faço. E o mais difícil para a gente é você conversar com um aluno que não reconhece os problemas dele. Você fala, todo mundo sabe, ele também sabe, mas não reconhece o problema dele. Não é nem questão de confessar pecado, não é isso. É reconhecer a falha. E Pedro não está reconhecendo a falha de que aquilo que ele fala não é o que ele vive. Ele é um grande líder, todo mundo gosta dele, mas ele tem um defeito muito grande. Ele não pensa para falar. Porque quando se fala, você joga ao ar uma coisa que você nunca mais pode trazer de volta. Eu falei recentemente para uma família, vocês estão sofrendo, sabe por quê? Por causa da boca de vocês. Vocês têm falado coisas tão negativas da família que vocês estão recebendo uma maldição sobre vocês. Nós temos que honrar a Deus, honrar nossa família. Os defeitos existem, tem que ser discutidos, mas não é para ficar falando assim. Certa vez o rapaz
estava namorando com a menina e a menina deixou dele por razões, né? Não deu certo o namoro. E o que esse rapaz fez? Ele postou algumas fotos dessa menina e denegriu a imagem dela nas redes sociais. Aquilo foi tão impactante na vida dessa menina que ela decidiu tirar a própria vida. Foi um choque para toda a família e foi um choque para esse rapaz que não esperava que isso aconteceria. Na verdade, o que ele queria era pressioná-la a voltar para ele. Depois do funeral, depois de alguns dias, ele é atormentado pela consciência. Ele entrou em contato com o sogro, ou o ex-sogro, né, o possível sogro, dizendo: olha, eu gostaria de pedir desculpas por tudo que eu fiz. O senhor me perdoa? O ex-sogro, não era sogro, mas candidato a ser sogro, né? Eu disse: sim, eu passei na sua casa amanhã bem cedo. No outro dia, o pai da menina encostou a caminhonete na frente da casa do jovem e disse: entre, vamos dar uma volta. E foi até o alto de uma montanha, bem alta. Parou a caminhonete, pegou um saco, colocou nas costas e subiu até o topo da montanha. E disse assim: você quer o meu perdão? E ele disse: sim, minha mente está atormentada. Eu não deveria ter falado aquilo. Você quer o meu perdão? E ele disse: sim, eu quero o seu perdão. Ele abriu o saco e disse: pegue o saco. Ele pegou. Agora joga o que está dentro fora. E ele jogou. Era um saco cheio de penas. Essas pluminhas assim, sabe, de pato, ganso. Penas fininhas. E quando ele sacudiu aquele saco, as penas voaram por toda a montanha. E se for, o vento foi levando. Aí ele disse: agora segure o saco. Eu vou para casa. E quando você terminar de juntar todas as penas, você me liga para mim buscar você e o saco com as penas. E você já está perdoado. Em outras palavras, queridos, aquilo que a gente fala não volta mais. Por mais que você tente correr atrás, buscar, aquilo vai mudando, vai sendo transformado, sabe? O maior problema da sua vida não é que a sua esposa é bonita ou feia. Às vezes você está desanimado com ela, mas quando ela dá um trato, vai sair, você fala: que linda, né? O problema são as palavras, aquilo que a gente fala sem pensar. Mas Deus, Ele é tão bom com a gente que Ele permite que os animais falem conosco. Sabe como o meu cachorrinho fala comigo? Ele vem onde eu estou, e ele deita no meu colo, põe a cabecinha e fica olhando para mim. Ele tá falando ou não tá? Claro que tá. Esses dias eu estava mexendo no computador, ele pegou a patinha, colocou a patinha sobre a minha mão e tirou minha mão. E eu coloquei a mão de novo no teclado, ele colocou a patinha de novo e tirou minha mão. Ele fala comigo ou não fala? Fala. Observa um bebê que está deitadinho, ele fica olhando para você. Ele fica cuidando de você. Ele fala contigo ou não fala? Fala. Pedro falava demais. Você sabia que as pessoas que falam demais dão bom dia ao cavalo? É um ditado popular, não é? Às vezes é importante falar bastante. Existem pessoas que precisam falar bastante. Mas às vezes é momento de se calar e ouvir um pouco, sabe? Qual foi a última vez que você conversou com pessoas amigas, amigas, tá? E sinceras e disse: amigo, põe aqui no papel alguns pontos que você julga que eu posso melhorar. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você chegou para o seu esposo e disse assim: querido, eu tenho procurado fazer o meu melhor em casa, mas talvez não é o que você quer. Coloca no papel para mim o que você gostaria que eu poderia melhorar para fazer você mais feliz. Não precisa fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos.
De acordo com os judeus, amor não é sentimento, amor é atitude. Pedro tinha muitas palavras que expressavam seus sentimentos, mas Pedro não estava tendo atitudes. No próximo episódio, nós vamos ver atitudes na vida de Pedro. Atitudes muito fortes, negativas e positivas. E essa é a grande questão. O rapaz se aproxima do pai da menina e diz: Olha, sogrão, quero casar com a sua filha. E o sogrão diz assim: Tá bom, quando você tiver uma casa, pode casar com ela. Dali uma semana ele aparece e diz: Estou comprando as alianças já. Ah, já tem a casa? Já, tá aqui. Abriu a sacola e mostrou a planta da casa. E o pai diz: Planta é uma coisa, casa é outra coisa. Ideias, projetos são legais, mas eles precisam de atitudes. Palavras lindas do púlpito são legais, mas é necessário atitudes. Atitudes dentro de casa, começando por aí, e atitudes fora de casa. Pensa nisso. Eu gostaria que você pensasse nisso. O galo vai cantar. Eu tirei uns dias agora, estou de volta ativa, né? Mas tirei uns dias para começar a dar uma sintonizada no programa de vocês, organizar um pouco, né? Porque é um programa longo, não dá para começar a falar de qualquer jeito e daqui a pouco bagunça tudo. Já tá sistematizado os personagens, as pessoas, tá bem legal. Vai ser um programa bem legal. Vai ser um programa de 3 anos. Esse ano, só para esse ano, a gente vai ter cerca de 100 aulas em áudio, fora as lives que vão ser gravadas. Ano que vem já começa os materiais escritos e tudo mais. Terceiro ano já é um ano de mentorado com os grupos. E eu estou muito feliz com isso. Mas eu estava lá e quando chegava lá pelas 4 da manhã, tinha um galo que cantava. Miserável daquele galo, me acordava de madrugada. Mas eu ficava ouvindo o galo cantar. Atitude. Chegou a hora de cantar. Atitude. Amigo, macho, acorda. Você aí que está quase dormindo. Atitude. Levanta desse sofá, dessa cama, pega um papelzinho e escreve lá o que eu posso melhorar para você mesmo. Onde eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Quando eu posso melhorar? Atitude. Dentro de casa, fora de casa, com a igreja. Acorda, o galo está cantando. Porque o fim está chegando. No próximo episódio, amigo, Jesus vai ser preso e acabou para Pedro. Ele não vai ter mais o colega do lado dele. As águas vão se separar e Pedro vai ter que assumir as rédeas. Ou outro vai assumir as rédeas. Então entenda o que eu vou te dizer nesse momento. Se você é o líder, assuma as rédeas. Está com medo? Vai com medo mesmo. Assuma as rédeas. Amanhã nós vamos continuar esse assunto. Que Deus te abençoe muito. E eu tenho plena certeza que se você está ouvindo estas aulas, é porque Deus tem um grande plano para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo seu cuidado. E nos colocamos mais uma vez a nossa vida nas tuas mãos. Cuida de cada um dos nossos alunos e nossas famílias. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.